Olá, eu sou Luísa Nogueira e te convido para dar um play no agro comigo, num programa cheio de informações e histórias. Veja o que preparamos para você. O clima e as consequências para o campo. Mercado de citros sofre impacto da seca. O preço esse ano, em relação ao ano passado, está uns 30%, 40% a mais e a tendência vai aumentar bastante. Por conta da perca, da falta de chuva que já era esperado e a geada que prejudicou bastante o mercado também. Amanda Souza traz as informações da previsão do tempo. A chuva pode ser pontual, pode ser isolada, mas não se descarta a queda de granizo de novo em áreas do Sudeste, ou seja, áreas produtoras de café. No quadro, no outro lado do agro, tem agricultura e conservação. A Camila Teles visita uma propriedade no Cerrado para mostrar que é possível aliar a agricultura com o meio ambiente quando o objetivo é sustentabilidade. Minha propriedade está inserida entre o Parque Nacional das Emas e o Rio Araguaia. Então olha o tamanho da questão ambiental, entre o parque e a nascente. Da minha propriedade até a nascente do Araguaia deve dar uns 7 quilômetros no máximo, da nascente principal. Então, e aí, dá para produzir e preservar? Tá, a gente está fazendo isso há muitos anos já. E tem ainda os destaques da semana no agronegócio. Vamos agora falar de clima e os impactos no agronegócio. A nossa equipe pegou a estrada para falar dos desafios do mercado de citros. A seca afetou a produtividade, os frutos estão menores e o consumidor está pagando mais caro pela fruta. Produz atualmente 39 mil toneladas de tangerina. É a maior produção de Minas Gerais. No entanto, os intempéries climáticos registrados nos últimos meses prejudicou a safra de citros de um modo geral. Os frutos estão menores e resultaram em valores baixos no repasse ao produtor. Segundo especialistas da área, a estimativa é de uma queda aproximada de 15% na safra atual do município. O que a gente vê aqui é fruta bonita e pronta para o consumo. Mas o que a gente não enxerga é a diferença no tamanho e peso em relação à safra do ano passado. De acordo com Dionísio de Souza, gerente da Chup, empresa que beneficia citros na cidade de Campanha, no sul de Minas Gerais, a perda é significativa. Ele explica que a falta de chuva foi responsável pela diminuição dos frutos e isso está muito longe do que o mercado exige. O mercado vai ter que aceitar uma fruta média, um padrão miúdo esse ano. O preço esse ano, em relação ao ano passado, está uns 30%, 40% a mais e a tendência vai aumentar bastante. Por conta da perca, da falta de chuva que já era esperado e a geada que prejudicou bastante o mercado também. Não está faltando laranja ainda, porque o mercado ainda está, o pessoal está sem dinheiro por causa da pandemia, mas a gente está tentando fazer o possível para atender todos os pedidos. A laranja vem de São Paulo, aqui da região também vem que agora a safra está começando agora. E posteriormente vai começar aqui bastante fruta aqui de Campanha também. Belmiro Tavares é produtor rural na fazenda São Cristóvão, em Campanha. Aqui são 80 mil pés de laranja e 45 mil pés de pocã. Além do cultivo no campo, ele faz o rebenefício delas com o apoio da família. E os impactos da falta de chuva também mexeram com o rendimento da safra desse ano. Em questão impacto financeiro, foi a relação das commodities, da venda de laranja e questão da nutrição que a gente vai fazer no pomar. Que é questão de adubação, os produtos fitossanitários que a gente faz, produtos químicos e biológicos. Aumentou muito o preço disso e em questão da laranja e pocã, o preço não acompanhou. Ele teve até uma queda em questão disso por causa da falta hídrica. A fruta teve um tamanho menor, então isso no mercado atingiu bastante a gente aqui. E mesmo
com as dificuldades enfrentadas por conta do clima, o investimento em tecnologia e manejo diferenciado na produção de citros tem sido a busca constante dos produtores por melhores resultados. As novas tecnologias a gente vem avançando bastante. Em questão de maquinários, a gente tem que ter um trabalho muito delicado, porque é uma fruta que vem sendo comercializada e ela tem que ser bem vistosa. Então a gente tem que ter um cuidado em questão de adubação, questão dos equipamentos que você vai estar usando, tem que estar sempre evoluindo, a tecnologia sempre está avançando, então a gente tem que acompanhar isso, porque senão a gente cai na produção e a produção, o preço também já vem caindo bastante. E isso fez com que o município de Campanha chegasse ao primeiro lugar na produção de pocã em Minas Gerais. Tem uma família aqui em Campanha que é pioneira na questão da pocã, e isso incentivou também a muitos produtores investirem mais na tecnologia e na pocã em si, por causa do clima aqui, a coloração da pocã e o gosto, ela é totalmente diferente de outras áreas que produzem pocã aqui. Então isso foi um investimento que bastante pessoas de outros estados e até de fora do município aqui têm investido bastante aqui na região por causa desses pontos. Frutos depreciados e uma oferta menor no mercado, a tendência é que os preços subam nos próximos meses. O engenheiro agrônomo José Maria de Carvalho, especialista em citros, destaca o resultado do conjunto de estiagem e geadas, que demandam um cuidado diferenciado nos pomares para os próximos meses. Tem que aguardar a planta mesmo, na hora que ela voltar a vegetar, né, o seu ciclo vegetativo, que ele vai verificar onde ele deve fazer a sua devida poda. Né, naqueles ramos que foram queimados pela geada, né, que foram atingidos pela temperatura além do normal, né, o excesso do frio. Então o produtor ele vai naturalmente fazer os tratos culturais normais, análise de terra, adubação, de acordo com aquilo que a planta está mostrando para ele. Né? Então à medida que a planta vai se desenvolvendo, vai tomando as suas atitudes, né, para que ocorra o equilíbrio da sua atividade. A seca está muito grande esse ano, então isso deixa o mercado meio apreensivo, né? Já que esse déficit hídrico ele pode causar uma quebra na safra para o ano de 2022. Naturalmente é o que vai acontecer, porque esse ano está bastante preocupante, não só pelo fato da seca, mas a geada que houve também. Andou em locais baixos, nas baixadas, nas várzeas, ocorreu muita queima, muita morte de pomares, principalmente pomares em formação. E a produção de suco de laranja, obviamente, também foi atingida neste ano. O consultor e especialista da área, Gilberto Tosatti, comenta que a queda impactou na produtividade no mercado nacional. O Brasil, como um dos maiores produtores de suco de laranja, vinha registrando a média de produção de 329 milhões de caixas por ano. Em 2021, a expectativa, segundo a Fundecitros, é que a safra fique em 294 milhões de caixas. Com essa seca e com essa geada, nosso grupo de consultores acredita que esse número pode ser em torno de 250 milhões de caixas, bem abaixo da média dos últimos anos. E essa laranja ela é destinada, em 70% vai para processamento de suco de laranja, seja concentrado ou não, e 30% para o mercado de fruta fresca. E o que acontece com os preços é que eles já vinham, devido às safras menores, preços muito bons, né, da laranja, em torno aí para a indústria, 28, 30, 32 reais a caixa, e para o mercado de fruta fresca, em torno de 40, 45 reais a caixa. Né? Então, os preços já estão bons, independentemente do que ocorreu em termos de geada. E esses preços devem permanecer assim, porque é um período que há uma busca dessa fruta pela indústria de processamento, e também o mercado ele é bastante consumidor no período do verão, né? Quando começa a aumentar as temperaturas, as pessoas consomem mais. Então os preços vão tender a se manter ou até melhorar um pouco mais para o produtor.
E já que estamos falando dos impactos do clima na agricultura, eu quero chamar a meteorologista Amanda Souza para trazer a previsão do tempo para a gente. Olá, Luiz! Olá a todos que nos acompanham através do Play no Agro. A primavera vai começar nesta próxima quarta-feira, dia 22 de setembro. A estação das flores, mas também dos piores temporais. Tudo isso por conta da combinação entre altas temperaturas e as instabilidades. O calorão todo, que vem sendo registrado principalmente em áreas do Brasil Central, serve de combustível para as tempestades. A gente já vem acompanhando chuva forte em algumas localidades. No Sudeste, ainda que de forma isolada, a chuva vem vindo acompanhada principalmente por descargas elétricas e a queda de granizo, que é sempre um pesadelo para os produtores rurais. No decorrer desses próximos dias, tem previsão de chuva. Já neste domingo, no finalzinho do dia, uma nova frente fria se forma na região sul do Brasil. Então tem chuva forte de novo, chuva volumosa, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Altos volumes de chuva que mantêm a manutenção da água disponível no solo. Nesses dois estados, os índices de disponibilidade hídrica do solo estão mais elevados. No entanto, entre o Paraná, Sudeste e Centro-Oeste, o solo ainda se encontra mais seco e é uma preocupação, principalmente agora com o término do vazio sanitário. Vai começar o plantio da soja em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também, e não há condição ideal de solo para esse início de plantio. Agora, essa frente fria que vai passar pela região sul do Brasil, de novo chega no Sudeste, mas aí as instabilidades já perdem intensidade, já não tem conexão com a umidade da Amazônia e a chuva de novo será isolada, principalmente no estado de São Paulo. Pode chover no sul de Minas Gerais, pode chover no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. E até mesmo em forma de temporais, ou seja, não se descarta novamente o risco de temporais. Ou seja, a chuva pode ser pontual, pode ser isolada, mas não se descarta a queda de granizo de novo em áreas do Sudeste, ou seja, áreas produtoras de café podem registrar, sim, esses temporais no decorrer desses próximos dias no sul de Minas, principalmente. Agora, em áreas do Centro-Oeste, tem previsão de chuva também em áreas de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, mas de forma isolada, não são esperados grandes volumes, ou seja, ainda não tem aquela chuva prevista com altos acumulados que deva reverter o déficit hídrico na região. Semana que vem a gente volta com mais previsão do tempo. Depois do intervalo, a gente traz as informações que foram destaque no agronegócio. O Play no Agro está de volta e trazendo os principais assuntos da semana. O Brasil deixou de exportar 3 milhões de sacas de café em agosto de 2021. O dado inclui grãos verdes e industrializados. O relatório mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil mostrou a queda de 25,2% em relação a 2020. O produtor rural vai pagar mais caro por fertilizantes na próxima safra de grãos. Um levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada apontou que o produtor brasileiro de soja e milho deverá pagar, em média, 50% a mais do que investiu na safra anterior em adubos. Entre os fatores que impactaram nos preços dos insumos estão a demanda e a logística. A importação dos insumos no acumulado do ano, de janeiro a agosto, está 15% maior se comparada ao mesmo período do ano passado. O Ministério da Agricultura comunicou nesta semana que os recursos da subvenção do Prêmio do Seguro Rural para as culturas de grãos de verão foram esgotados. E as informações são que o pouco de recurso que ainda resta, destinado para grãos de verão, como a primeira safra de milho e soja, é para as regiões Norte e Nordeste. Os produtores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste já não conseguem mais contratar o seguro com o benefício da subvenção.
A citricultura encerrou a safra deste ano com destaque na geração de emprego. Segundo o CAGED, com os dados compilados pela Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, a produção de laranja registrou um aumento de 8% na geração de empregos no país em relação à safra anterior. Das 726.489 vagas criadas pela agricultura no Brasil este ano, o setor foi responsável por 43.156 postos de trabalho. O governador de Minas, Romeu Zema, participou do lançamento dos Cafés Campeões, do 17º concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais durante a semana. Ele destacou o café como um gerador de riquezas e prosperidade do produtor rural. Zema ainda lembrou que o melhoramento dos produtos agrícolas é um dos focos para continuar a fortalecer o setor produtivo no estado. E os queijos de Minas Gerais continuam ganhando destaque pelo mundo. Desta vez, os produtores mineiros de queijo lideram o ranking brasileiro em mais um concurso internacional na França. Minas conquistou 40 das 57 medalhas faturadas pelo Brasil num concurso francês. O Brasil ficou em segundo lugar na competição, perdendo apenas para a França. Participaram 46 países e o total de medalhas concedidas foi de 331. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento investiga casos da doença de Ralph, conhecida como urina preta. Os casos também estão sendo acompanhados pelo Ministério da Saúde e equipes de epidemiologia. A investigação começou após a notificação de casos na semana passada. E a orientação é que a população fique atenta na hora de comprar os pescados. Vamos agora falar de saúde. Eu fui conhecer a história de um produtor que vem enfrentando sérios desafios. E ele alerta para que os produtores conheçam um plano de saúde que é feito exclusivamente para o produtor rural. Nossa visita foi na CAPEB, Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança, para conversar com o produtor Mário Lúcio Vilela sobre a importância de cuidar da saúde. A trajetória dele é de muitos percalços que ele jamais imaginava passar. O primeiro susto foi quando precisou fazer uma cirurgia nos olhos. Tinha que fazer um tratamento, uma aplicação de Ozurdex na vista, de 3 em 3 meses, nos 2 olhos. Ficava em R$ 11.800 cada vista. Fui transferido para o Instituto Donato. E de lá para cá eu faço isso de 3 em 3 meses em cada olho. Se eu fosse pagar, seria R$ 11.800 em cada olho. E se ele não tivesse o plano de saúde? Tá cego. Ia ficar cego. Como que eu ia conseguir pagar quase 23 mil de 3 em 3 meses? Já faz 7 anos que eu faço esse tratamento. Depois de algum tempo, Mário Lúcio passou por outro susto, desta vez uma cirurgia para tirar alguns tumores. Apareceu uns caroços no braço, no pescoço, e o caroço do pescoço aumentou muito. Um médico amigo nosso que falou, mas tem que tirar esse caroço, que já está te afetando a audição, eu não estava virando o pescoço mais. Aí me indicou para São Paulo. Aí marcamos a cirurgia e fomos para São Paulo. Fomos muito bem atendidos lá. O presidente da CAPEB ressalta a importância de um plano de saúde e gostaria que 100% dos seus cooperados fizessem parte do SPA Saúde. É importante, né? Porque, principalmente agora, em tempos de insegurança, em todo sentido, a saúde em primeiro lugar. O SPA dá essa segurança, esse apoio diferenciado exclusivamente para o produtor rural. O SPA Saúde é o plano de saúde feito exclusivamente para o produtor rural e sem fins lucrativos, com mais de 2.500 recursos hospitalares nos estados de Minas Gerais e São Paulo. E o Mário Lúcio recomenda. Uai, para mim, se não fosse ele, eu nem sei o que seria de mim. Porque tudo que eu precisei, toda hora, momento que eu precisei, foi excelente. Então venha para o SPA Saúde, o plano de saúde do produtor rural. A Camila Teles pegou a estrada para mostrar que é possível aliar a agricultura com o meio ambiente, desde que o foco seja a sustentabilidade. Quem anda
anda pelas estradas do Brasil já deve ter se deparado com isso aqui, ó, um mar verde de plantação mostrando a riqueza da nossa agricultura. O que as pessoas não imaginam é que lá dentro das propriedades existem grandes áreas de preservação ambiental. E é isso que a gente vai mostrar agora no Rogério Vian, um produtor de soja aqui do Cerrado, que consegue aliar a agricultura com o meio ambiente e tem como principal viés a sustentabilidade. Bora lá? Quando a gente fala em soja, produção em grande escala e sustentabilidade, vocês conseguem unir as duas coisas? Pois sim, isso é mais do que possível. Como eu falei antes, a gente chegou aqui na Fazenda Célia conversar com o Rogério Vian, que é o proprietário que garante essa sustentabilidade na produção agrícola. Inclusive, a gente vai acompanhar aqui durante o dia como um dia de campo com indígenas produtores rurais que vieram buscar referências aqui na fazenda. Ou seja, produção agrícola cada vez mais preocupada com o meio ambiente, mesmo sendo produção em grande escala. Rogério, olha só, a gente sabe como produtores rurais que existe muita desinformação em torno do nosso setor, principalmente produção de soja, grande escala. Eu queria que tu contasse, porque a tua história já basta, contasse um pouco da tua transição aqui, como é que tu produz aqui na fazenda. Eu acho que realmente existe muita desinformação, né? Não é falta de informação, o que existe é desinformação. As pessoas falam sem conhecimento, né? Então esse é o grande problema, né? Olha onde a gente está. Eu estou inserido, a minha propriedade está inserida entre o Parque Nacional das Emas e o Rio Araguaia. Então olha o tamanho da questão ambiental, entre o parque e a nascente. Da minha propriedade até a nascente do Araguaia deve dar uns 7 km no máximo, da nascente principal. Então, e aí, dá para produzir e preservar? Dá. A gente está fazendo isso há muitos anos já. A Fazenda Célia passou por um processo de conversão da agricultura convencional para a biodinâmica, que nada mais é do que atividade biológica somada a produtos mais naturais. Parece fácil, mas envolve riscos que pesam diretamente no bolso do produtor. Então a gente foi atrás de informação, atrás de pesquisa, pesquisadores que já fazem isso há muito tempo e a gente não sabia. E aí a gente começou a descobrir que existia outro jeito. Até então também a gente não sabia. Então existe a desinformação e existem as pessoas que acham que não tem jeito de fazer diferente e existem os que estão fazendo. Então a gente tem que fazer o quê? Trazer os extremos para o meio. É isso que a gente tentou fazer desde o início. Aqui tem a prova viva do que realmente é possível. Desse lado, Parque Nacional das Emas. E logo aqui, ó, atravessando a faixa, tem uma plantação de soja em grande escala. Ou seja, mais do que provado que é super possível manter a harmonia entre preservação ambiental e a produção rural. Estamos aqui oficialmente no meio do mar de soja, mas é por um bom motivo. Rogério Vian, que é o proprietário aqui da Fazenda Célia, está falando como é que foi essa transição aí da agricultura convencional para a agricultura orgânica, que não foi fácil, não foi do dia para a noite, ele apenas escolheu um nicho, ele não é contra a agricultura convencional, ele apenas achou um outro formato de produção que ele acreditava ser mais viável, inclusive economicamente. Então ele está contando, compartilhando suas experiências e aqui nesse exato momento a gente está numa lavoura de soja orgânica. Então, para comprovar aí que tem várias formas de produção aqui no Brasil, independente do bioma, e que podem ser aliadas diretamente com a sustentabilidade e com a preservação do nosso meio ambiente. Eu vou lá que está tendo uma aula ali e eu quero escutar. E aí a gente tem uma outra desinformação que rola muito, né, Edson? Que povo indígena é contra a agricultura, contra o agronegócio, contra o agricultor. E na verdade vocês são agricultores, vocês mais do que ninguém sabem como cultivar na terra. Queria que tu contasse então um pouquinho também da história de vocês, da produção e por que vocês estão aqui hoje. Esses paradigmas, eles existem, são para ser quebrado. E a nossa necessidade de estar aqui hoje buscando essas informações, Camila, é justamente para confrontar o que há de novo, o que há de antigo e principalmente o que há de modernidade. Então, Camila, essa coisa não é uma coisa nova para o indígena, mas é uma adaptação nova e com compromisso até mesmo de ter um alimento mais saudável, mais equilibrado, mas olhando mais para a questão de alimentação humana. Há 15 anos, a tribo dos Índios Parecis, no Mato Grosso, entrou no agronegócio e está cultivando mais de 15 mil hectares de soja.
Tudo que é colhido é destinado tanto aos que trabalham quanto aos que não atuam diretamente na produção. E Edson, na verdade, essa produção de vocês em maior escala, que vocês também procuram e estão se especializando cada vez mais, ele ajuda diretamente no desenvolvimento da qualidade de vida dos povos indígenas, certo? Camila, esse é um dos pilares, né? É certo que a gente tem um reforço social na questão de saúde, na questão de alimentação, na questão de prevenção e principalmente na questão de geração de emprego. Só que jamais esquecendo da questão do compromisso e da responsabilidade ambiental. Eu creio que muitas pessoas no mundo afora, eles falam muito mal do agricultor, mas o dia que o agricultor deixar de ficar um dia sem trabalhar, eu acho que muita gente vai deixar de ter um alimento saudável, né? Vou pensar duas vezes antes de criticar. Então aqui a gente tem um exemplo muito legal de união, que é aquilo que eu quero mostrar cada vez mais. E quando eu conversei com o Rogério Vieira, ele me falou que o pessoal vinha aqui visitar, para vocês verem o quanto é importante essa troca e o quanto é possível o produtor rural. O Rogério aqui, ele às vezes escuta barbaridades aí nas redes sociais, principalmente nas mídias, sobre o agro, sendo que aqui ele tem a maior defesa, que é os dados, a vida real, né, Rogério? E é muito bacana que os povos indígenas estão vindo aqui como agricultores, como produtores rurais, para usar inclusive o modelo do Rogério, que é produtor rural, como exemplo, né, como base aí de aprendizado. Viram só? O agro pode produzir em grande escala, de diferentes formas e caminhando sempre de mãos dadas com a sustentabilidade. E por falar em união, aqui deu para ver na prática que índio e produtor rural não estão em lados opostos, mas sim produzindo juntos. No próximo episódio vou seguir aqui na região, visitando Thomas e a Luísa Peixoto, 2 jovens produtores que, junto com a sua família, mantêm a produção em grande escala, inclusive na pecuária, em harmonia com a preservação ambiental. O Play no Agro fica por aqui. Todas as informações desta edição você acompanha também nas minhas redes sociais, @LuizaNogueiraTV. Luiza com S. Até mais. Tchau.